E aí galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Rafael novamente, trazendo para vocês mais uma aula de matemática. E a aula de hoje é sobre equações do segundo grau. Nesse conteúdo a gente vai estar dividindo em partes, tá certo? Nessa primeira aula a gente vai trabalhar a identificação da equação do segundo grau. Vamos lá? Solta a vinheta! Então galerinha, como eu falei para vocês, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar a identificação da equação do segundo grau, ok? Vamos lá, vou mostrar aqui um exemplo bem básico para vocês de uma equação do segundo grau, ok? Então, para determinar se essa equação ela é do segundo grau, primeiro a gente tem que identificar se ela é ou não uma equação. E a partir disso a gente tem dois dados que a gente deve analisar. O primeiro é se tem variável, ou seja, se tem letra, ok? Essa variável, que também pode ser chamada de incógnita, tá certo? Além dela, ela precisa também haver, dentro dessa expressão, uma igualdade, tá certo? Então, característica da equação, seja ela de qual grau for, é ter a variável e ter também a igualdade. Identificou os dois, tem na sua equação, a gente vai então para o nosso próximo passo, que é identificar o grau da equação. Então, na equação, primeiramente a gente tem que observar que todos os termos eles estão do lado esquerdo, tá certo? Do lado direito a gente só tem um zero no segundo membro. No primeiro membro, que é justamente o lado esquerdo, a gente deve trazer todos os termos para cá. Seja ele numérico, seja ele literal ou os dois, tá certo? Tudo tem que estar aqui no primeiro membro. Feito isso, a gente vai analisar agora o grau da equação. Lembrando que o grau da equação a gente vê pelo expoente que está na letra, ou seja, o expoente da variável. Então a gente tem aqui do segundo grau, um termo do primeiro grau e um termo de zero grau, ok? Então, o grau da expressão a gente sempre deixa como sendo o maior grau possível, que no caso aqui é o segundo. Professor, e se no lugar do 2 tivesse um 3, seria do terceiro grau. Se tivesse um 4, do quarto grau. Se tivesse 5, do sexto grau. Se tivesse 6, do sexto grau. Se tivesse 7, do sétimo grau e assim por diante. Ok? Como tem o 2, é do segundo grau. Ok? Aí você daí de casa deve estar se perguntando agora. Professor, e aquele A, B e C que o meu professor me explicou? O que é isso? Pessoal, esse A, B e C, na verdade, ele entra na parte do termo geral da equação do segundo grau. Então, se o professor ou a questão ela pede o valor de A, de B e de C, a melhor coisa a se fazer é você na equação, se você tem a equação, você coloca ou na parte superior ou na parte de baixo a forma do termo geral, que é justamente essa: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E a partir daí você vai apenas comparar, tá certo? Ué, quem é que está com o x ao quadrado? Quando não aparece nada, é 1. Ou seja, o meu A é 1. Quem é que está com o x? É o 7. Então, B é igual a 7. Quem é que não tem nada? Quem não tem letra nem nada? Ele está sozinho, é só o número. É o C. Que aqui em cima, no caso, é o menos 8. Certo? Então achei aí o valor de A, o valor de B e o valor de C, ok? Que no caso é 1, 7 e menos 8. Lembrando que quando temos aqui a letra e não aparece número nenhum na frente, é porque é 1, tá certo? Então a gente tem aqui 6 exemplos e eu vou mostrar para vocês como identificar quais são do segundo e qual equação não é do segundo grau, ok? A gente tem aqui a primeira, a gente vai analisar se ela é ou não equação. Vamos lá, ó. A gente tem aqui a igualdade e tem a variável. Primeiro ponto, ok. Agora a gente vai analisar os expoentes das variáveis. Então a gente tem aqui, ó, o 2 como sendo maior, então beleza, ela é sim uma equação do segundo grau. No de baixo a gente tem aqui
Primeiro que ela não tem a igualdade. Então de cara a gente já descarta ela porque ela não é equação, ok? Nessa aqui de baixo, tem a variável? Tem. Tem a igualdade? Tem também. Então ela é uma equação. A gente vai ver agora se é do segundo grau. A gente vai ver aqui, ó, não tem o expoente 2. Ou seja, ela não é do segundo grau. Beleza? Nessa quarta, a gente vai analisar aqui. Tem sim a igualdade. Ela tem a igualdade. Tem a variável. E agora a gente vai identificar o expoente. Vamos lá. Tem o expoente 2? Tem. Ele é o maior? É. Então, ela é uma equação de segundo grau. Nessa daqui, tem igualdade, professor? Tem. Tem igualdade. Tem variável? Tem. Tem variável. A gente vai analisar agora o expoente da variável. A gente vê aqui que não tem o expoente 2. Então ela não é do segundo grau. Beleza? Vamos baixar aqui para essa. Tem variável? Tem. Tem igualdade? Tem. Então ela é uma equação. E agora a gente vai analisar se ela é do segundo grau. A gente vem aqui para o expoente da variável. Se o expoente é 2, então é do segundo grau. Então a gente verificou que dentro desses 6 exemplos, a gente tem aí 3 equações do segundo grau. Beleza? Então, galerinha, é isso. Bem simples identificar. Desde já gostaria de agradecer a todos que estão contribuindo aí com o canal. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilhe com seus amigos e não esqueça de dar o seu like no vídeo, beleza? Show, pessoal. Até a próxima. Fui!